agora. Vem para a menopausa agora? Você passou a ter mais vontade por carboidrato na fase da menopausa? Só comentei, mentora, sim. Eu trago como marco os 40 anos. Por que os 40 anos? Porque até os 40 anos, em média, tudo vai muito bem. Para algumas pacientes, tudo já começa a degringolar com 35 anos, principalmente se ela tiver uma menopausa precoce. Mas o climatério se anuncia 5 a 7 anos antes da menopausa. Então, como a menopausa acontece para a maioria das mulheres dos 45 aos 55, em média aos 50, 51 anos, eu coloco como marco os 40 anos. Então, vamos lá. Quando que começou o climatério? Talvez você ganhar peso, você ficar compulsiva, você ficar mais cansada, você querer comer mais doce, você querer comer mais carboidratos. Foi nessa fase? Sim, na fase da menopausa, vem piorando, piorou, e com isso você teve uma perda de controle, até porque para aguentar vários sintomas da menopausa e do climatério, você tem que compensar com alguma coisa. E o cérebro emocional te traz essa compensação, rainha. Mas para fechar, você colocando se você passou a ter mais vontade de carboidrato na fase da menopausa e do climatério, que na grande maioria das vezes a sua resposta vai ser sim, mentora, ou apareceu ou piorou. Comenta aí. Eu quero linkar com esse outro tópico para você que é importante. Será que a menopausa pode desencadear mais vontade por carboidrato? Eu gosto muito de enfatizar isso para você, que a resposta é sim. Então, a menopausa pode desencadear mais vontade por carboidrato? Sim, se ela não for tratada, rainha. Eu venho insistentemente falando para você que tratar a menopausa é um conjunto de ações, e para quem está aqui, para quem me acompanha, seguidora fiel, aluna do programa Magra após os 40, que faz o que eu oriento, que entende, que aplica, por isso que tem que ser rainha marruda. Você já está tratando a sua menopausa como mentora? Primeiro passo para tratar a menopausa é o entendimento da alimentação que orna com o teu metabolismo. Então, se você não faz isso, você não está tratando a sua menopausa. Para começar, lembrando que o hormônio é a cereja do bolo. Não é o hormônio que vai resolver as pendengas da menopausa. Estou cansada de tratar pacientes aqui que tomam o hormônio não faz. Ela continua cansada, ela continua dormindo mal, ela continua com um olhar. Parece que ele está petrificado, de tão cansada, de tão sem energia. Eu até digo, você nem precisa me falar. Na pandemia, eu já sou uma médica que eu já tinha habilidade de conhecer o meu paciente pelo olhar. Pensa 2 anos, mais de 2 anos, atendendo só olhando, só olhos nos olhos. Eu aprendi mais ainda a ter essa sensibilidade para bater o olho numa paciente minha e pensar o quanto ela está bem, o quanto ela está mal. É impressionante. Essa paciente minha que eu falei, que o marideco, porque vamos combinar que tem o maridão e o marideco, né? Essa eu inventei agora, o marideco. Tem marido que não vale a pena. O maridão vale a pena. Que o marideco tentou agredir todo mundo em casa, o olho dela era apagado antes. Agora o olho dela está brilhando. Tinha amor bandido propriamente dito na vida dela, e o olhar dela era murcho. Então, a menopausa não tratada afeta assim. Como mentora? Se você tem calorão, o calorão ele é estressor. Se você tem insônia gerada pelo calorão ou não, é um outro problema. Você não regenera, você não repara. É estressor também. No dia seguinte, você está cansada, fadigada, sem energia. Aí, lembra dos cérebros? O cérebro da sobrevivência está ligadão. Ele quer que você sobreviva. Você não recuperou, você não regenerou, você não dormiu bem, seja calorão, seja pela insônia, seja pela ansiedade. Opa, cérebro da sobrevivência. O que me faz sobreviver rápido? Por quê?
Porque no outro dia você cansada, você está mais estressada. Estresse é igual a mais cortisol, que já afeta o teu metabolismo, tanto das gorduras, como das proteínas, como dos carboidratos. Cortisol alto para você sobreviver. O que o teu corpo vai tender a pedir mais nos mecanismos de sobrevivência? Mais carboidrato. Aí, teu cérebro já dá um comando que você não entende. Você aguenta, às vezes você até aguenta sem comer carboidrato, chega uma hora que você fala, deu, estou no meu limite. Por quê? Porque você está exausta. Então é entendível, é compreensível essa tua compulsão, estando na menopausa, principalmente uma menopausa sintomática, passando por esses sofrimentos que eu falei agora. E, rainha, é bem frequente, insônia é bem frequente. Calorão, 8 de cada 10 mulheres vai ter calorão por até 5 anos. Isso é vida? Não vou nem entrar no mérito do calorão, eu estou falando da consequência do calorão. Porque não tratou. Comida inflamatória, amores bandidos vão estartar mais calorão? Certeza que sim. Desinflamar vai reduzir muito calorão, talvez até zerar? Certeza que sim também. Então, no dia seguinte que você está cansada, entra em ação quem? O cérebro qual? Da sobrevivência. Come, 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 carbo, carbo, carbo. E, paralelamente, para não ficar enjoativo, imagina que você não vai comer pão o dia todo, né? Você não vai comer pão 3, 4 vezes ao dia, mas você vai comer alimentos que a base é a mesma, é o muito do mesmo, mas uma hora você vai comer pão, outra hora você vai comer o arroz, outra hora você vai comer o bolo, outra hora você vai comer o chocolatinho, porque é diferente, porque parece novidade, porque o teu cérebro das emoções quer o quê? Coisa diferente, quer sentir diferente. E como os alimentos, o muito do mesmo, tem várias facetas, o que acontece com você? Está ferrando com a sua saúde, rainha. Mas você tem a sensação boa. Por quê? Porque você está cansada, porque você está irritada, porque você está ansiosa e você precisa acalmar. Então, eu entendo você. Mas agora eu quero que você entenda você. Como assim, mentor? Entendendo que de onde vem o problema. Porque se você não entende de onde vem o problema, você vai ficar dando volta em torno do próprio rabo. Ah, mentor, eu tenho que buscar tratar o quê? Ah, eu quero me livrar disso, eu não consigo. Primeiro você tem que entender o que está te levando a aquilo. Aí sim, é ir lá. Tratar o quê? Atuar na causa do problema. Então, você fala, eu tenho que. Então, como eu resolvo. É um ciclo, você está num ciclo. Você tem que sair do ciclo. Em algum lugar você tem que cortar o ciclo. E eu te recomendo cortar o ciclo com hormônio? Não. Eu te recomendo, mentora, como que eu durmo? Eu te recomendo desinflamar para depois ir ajustando todo o teu circuito metabólico. Olha, que parece complexo, mas não é complexo quando você entende, rainha. Mas o que tem que trazer para você agora é que a menopausa, todos esses sintomas, com certeza vão te dar mais vontade de doce, tá bem?